Dia 14 de maio, a igreja celebra a memória de São Matias Apóstolo. Alguns podem perguntar, mas quem foi São Matias? Como ele foi escolhido para ser apóstolo? São Matias às vezes é chamado como o apóstolo póstumo. Isto porque ele foi escolhido para ocupar o lugar de Judas Iscariotes após a morte do Judas, que era um dos 12 que foram escolhidos por Jesus para serem os seus apóstolos. E como nós sabemos, traiu Jesus e depois colocou um fim na sua existência. São Matias foi escolhido como apóstolo alguns dias após a ascensão do Senhor. E a escolha de um novo apóstolo para ocupar o lugar de Judas foi uma proposta de São Pedro. Eu não sei se vocês foram na missa hoje, mas quem foi na missa hoje, ou quem pegou as leituras do dia de hoje para ler, tem lá a forma como ocorreu a escolha desse novo apóstolo. Inclusive, São Pedro diz o seguinte nesse trecho que é tirado lá dos Atos dos Apóstolos. Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. E em seguida ele faz a proposta para os demais apóstolos para que eles escolham um apóstolo para ocupar o lugar de Judas. Mas sim, qual foi o critério que eles usaram para escolher? Eles decidiram que para ocupar o lugar de Judas era necessário que o eleito fosse uma pessoa que estivesse entre eles o tempo todo em que o Senhor conviveu com eles. Ou seja, era necessário que fosse uma pessoa que tivesse convivido com eles desde o momento em que Jesus foi batizado por João Batista até o momento que ele ressuscitou e subiu aos céus. Esse era o requisito, mas não tinha só um candidato. Então, o que os apóstolos fazem? Eles lançam a sorte. De início, isso pode até espantar a gente, mas como assim? Os apóstolos lançaram a sorte para escolher um novo apóstolo? Sim, eles tiraram, e esse era um método conhecido nas Sagradas Escrituras. Foi um método usado pelos profetas, então os apóstolos acharam que era justo eles usarem dessa tradição para escolher um novo apóstolo. Havia 2 candidatos. O primeiro era José, o Justo, filho de Sabá, e o outro era o Matias. E o Matias foi o escolhido. E a leitura dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos hoje na missa é o único momento nas Sagradas Escrituras em que é citado o nome desse apóstolo. Todas as demais informações que nós temos sobre o apóstolo Matias foram nos deixadas de herança pela tradição e também por alguns registros. Mas esses últimos são muito parcos e também são muito imprecisos. Ou seja, nós não temos registros específicos de como foi a atividade apostólica, como ele morreu, entre outras coisas. Segundo a tradição, São Matias evangelizou na Capadócia, na Judéia e também na Etiópia. E ele teria sido martirizado por apedrejamento e decapitação com um machado. Tanto é que em muitas representações e imagens vocês vão ver a figura de São Matias com um machado na mão, que não está ligado somente ao objeto com o qual ele supostamente foi martirizado, mas também a simbologia da força do cristianismo que ele anunciava. Todas as festas de São Matias, eu penso numa coisa. São Matias não aparece nominalmente nos evangelhos, nas grandes passagens da vida de Jesus, nos seus grandes milagres, nos momentos decisivos da vida pública de Jesus. Mas ele estava ali em todos eles. E a gente sabe disso porque os apóstolos afirmam que esse foi o requisito que eles usaram para escolher um novo apóstolo. Mais uma figura silenciosa das Sagradas Escrituras, mas que é fundamental na história da nossa igreja, porque os apóstolos são as colunas da nossa igreja. Eles propagaram a fé. A maioria deles deu o próprio sangue pelo Evangelho. E é triste que existem muitos católicos que nem sabem que São Matias foi um apóstolo de Cristo. Às vezes nós católicos conhecemos e temos devoções por tantos santos mais recentes, mas a gente não conhece e não tem devoção e não tem amizades pela figura desses homens que são as pedras basilares da nossa igreja, essas pessoas. E sem elas, a nossa fé não teria sido propagada da forma como foi.
Neste dia, peçamos ao Senhor, pela intercessão de São Matias Apóstolo, a graça de sermos zelosos pelo Evangelho e de testemunharmos Cristo com as nossas vidas. São Matias Apóstolo, rogai por nós.